Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero falar para vocês está em Efésios 4, do 4 ao 6. Só que eu não vou falar agora. Eu vou ir num caminho até aí. Porque quando eu encontrei esse versículo, irmãos, minha cabeça virou de ponta cabeça. É um negócio incrível do Senhor, né? Então, Efésios 4, do 4 a 6 tem algo muito importante. Só que eu não vou falar agora. Antes eu quero falar sobre trabalho em equipe. O que é trabalho em equipe? Trabalho em equipe é se juntar com alguém para atingir um objetivo. Olha os dois cachorrinhos lá querendo pegar os hambúrguer, né? Olha o que eles fizeram. Os dois vão alcançar o prêmio, né? Isso é trabalho em equipe. Tem uma pessoa que ao criar o mundo onde a gente vive, ele trabalhou em equipe. Isso se destaca quando ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E em Provérbios fala que o Senhor era o arquiteto. Ele fala que estava lá quando o Senhor fez todas as maravilhas, né? Então, irmão, nós somos feitos de modo assombrosamente maravilhoso por uma equipe e com 3 partes. Isso mostra que o Senhor gosta muito do trabalho em equipe, né? Ele tem prazer nisso. Por isso ele nos colocou na igreja. Eu queria pedir para um irmão tentar erguer essa mesa por uma patinha aqui dela. Qualquer um. Vai conseguir? Por uma perninha dela aqui. É porque eu vi os animalzinhos e estou pensando em patinha. Não tem como. Mas se for 4 irmãos, eles conseguem erguer? Sim. Conseguem, né? Se for 2, já consegue erguer. Então, irmãos, nós temos que ter esse empenho no trabalho em equipe. Amém. Quem já correu uma corrida de 3 pernas? Quem já brincou disso aqui? Alguém já brincou de corrida de 3 pernas? As vidas saudáveis na estância, né? Irmãos, é muito importante na corrida de 3 pernas o quê? Eu ser veloz e o outro ser lento? Ou ter uma boa comunhão para você alcançar o objetivo? É ter uma boa comunhão para alcançar o objetivo. Porque se uma vez eu estava com um amigo meu na corrida de 3 pernas, e eu sou mais lento, né? Tô meio gordinho, né? Aí ele foi embora, como ele era rápido, né? E quando ele chegou lá, ele foi desclassificado. Assim é a vida da igreja, né? Irmão, nós estamos atados um ao outro. Se você acha que você pode correr mais e chegar na frente, quando você chegar lá, vai falar: olha, é até que todos cheguemos, espera mais um pouco, né? Espera mais um pouco, né? Então, irmãos, tem um versículo em Eclesiastes que explica bem isso. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Irmãos, nós precisamos ter esse coração, né? A gente precisa parar de andar sozinho. Sabe, irmãos, a gente viu nos alimentos diários passados sobre o Epáfras. O que o Epáfras era? Ele era um fiel ministro. Então o que ele fazia? Ele contava a situação dos amigos dele para uma pessoa mais experiente. Às vezes você pensa que você tem capacidade de ajudar o seu amigo e você mesmo. E você não busca um irmão mais experiente na vida da igreja. Porque a nossa equipe, irmãos, é a vida da igreja, né? E você precisa ser esse fiel ministro. Por quê? Porque você é quem está vivendo. Quem está vivendo entre vocês são vocês mesmos. Então, como que o irmão lá da frente vai atingir sua necessidade com a palavra se ninguém fala com ele, se ele não faz parte da sua equipe? Tem como? Não tem como. Então, irmão, nós temos que chamar os irmãos que estão à nossa frente, os irmãos mais velhos, os irmãos responsáveis, para fazer parte da nossa equipe. As pessoas que têm experiência hoje, elas têm que fazer parte da nossa equipe. Por quê? Para a gente ter uma eficiência na nossa comunhão. Não é fofoca, não, né? José ia para o campo ver o que os irmãos estavam fazendo e voltava para contar para o pai. Por isso ele era considerado fofoqueiro? O pai tinha orgulho disso. Aí os irmãos sentiram o quê? Esse aí não, jogaram ele numa cova, venderam ele para o Egito, depois ele passou a governar o Egito, né? Então, irmãos, se você tem esse coração
de cuidar do seu irmão como ele se fosse o bem mais precioso do seu pai, você vai governar tudo que o Senhor te der. Você vai ter uma posição de liderança, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus, com quem você faz uma sociedade aqui? Com o atual falido, né? Não sei, né, se está tão falido ou não. O Ike ou Roberto Justus aí, que a gente sabe que está cheio do dinheiro? Irmãos, todo homem sem Deus é uma empresa falida. E como você vai fazer negócio com a pessoa falida, se a empresa é falida? Irmão, nós temos que se associar com quem tem capital. O capital é o que o Caio compartilhou hoje. É a graça de Deus. A graça de Deus nos dá um capital forte para fortalecer os laços na vida da igreja. Então, irmão, você precisa se associar com quem? Com pessoas que têm Cristo. Pessoas que amam a vontade do Senhor. Pessoas que cumprem a vontade do Senhor. Porque o que acontece se você está falido e vai montar um negócio com um falido? Não vai para frente. Então, irmãos, nós precisamos buscar bons investidores para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Para cumprir a vontade de Deus no nosso viver. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agora eu quero falar de outra pessoa. Né? E vamos ver se vocês descobrem. Não? Assim então. Não? Puxa vida. Achei que vocês iam descobrir. Não também? Quem que é esse? Quem são esses? Lázaro. Mas eu quero falar do Lázaro de João 11, do 1 ao 45. Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, a gente pensa que na nossa equipe as pessoas ao nosso redor têm que mudar. A gente fica achando, meu Deus, aquele irmão não muda, aquele irmão só dá trabalho. Nossa, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Nossa, Senhor, meu irmão é muito chato. Né? Lázaro, irmão, estava morto. E ele estava fedendo dentro de uma cova. Né? E sabe o que tinha acontecido com Marta? A fé dela tinha acabado. Irmãos, o que aconteceu de mais importante na história de Lázaro? Quem se arrisca a dizer? O que aconteceu na história de Lázaro? Mais importante? Ele morreu também. Mas e o que mais? Quem pode ser? Ressuscitou? Eu acho que o mais importante foi a ressurreição da irmã de Lázaro, de Marta. A fé de Marta tinha acabado. Para Lázaro, o Senhor já veio e disse, Lázaro vai ressuscitar, no versículo 23. Mas no versículo 25, o Senhor olha para Marta e ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, o problema não é o irmão que está morto. O problema não é o irmão que está fedendo. O irmão que não quer cumprir as atividades. Ou o irmão que está dentro da cova. Ou o pai que é chato, a mãe que é ruim. O problema é que Cristo não está sendo a ressurreição do nosso viver. Para a equipe dar certo, irmãos, nós precisamos de alguém que é a ressurreição e a vida. E o Senhor falou para Marta, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, irmãos, para a nossa equipe dar certo, a gente precisa desfrutar de uma pessoa que é a ressurreição e a vida. Né? Aí tem um versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, se as coisas estão do jeito que estão, se Lázaro já morreu por mais de 4 dias, já está morto, Deus sabe todas as coisas. E o Deus que é a ressurreição e a vida pode fazer qualquer coisa. Por isso que ressuscitar Lázaro é algo muito simples. Mas reanimar a fé do que caiu pela debilidade do outro, irmãos, é só em Cristo. É só em Cristo. Se a sua fé acabar, irmãos, ninguém vai ressuscitar. Mas se a sua fé está firme no Senhor, Ele é a ressurreição e a vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, isso aqui é muito importante para a equipe. Qual jogo você está jogando?
Está jogando uma partida de tênis ou uma partida de frescobol? Frescobol. Hoje na praia vai ter frescobol, não sei nem se tem. Mas em uma partida de tênis, o que acontece? Se eu jogo a bola com força, como você vai me devolver? Com mais força ainda. Se eu jogo no canto mais difícil, você vai tentar colocar a bola onde? No mais complicado ainda para me alcançar. É ou não é? Assim é o tênis. Se um time de futebol ganha um jogador bom, o que o adversário vai fazer? Tática para marcar esse cara, né? Mas se entra um irmão bom no nosso time, o que a gente tem que fazer? Ajudar ele. Mas vamos voltar para o tênis, né? Irmãos, no tênis um quer destruir o outro. Por quê? Porque a bola, vamos ter a bola como a nossa moral. Ela tem que cair no chão. Um quer desmoralizar o outro no tênis. Mas já na partida de frescobol, como funciona? Se eu jogo a bola para você com força, você me devolve mais devagar. Se eu jogo, se vem de um jeito meio difícil sem querer, como eu devolvo? No jeito mais fácil para o outro pegar. Porque a moral tem que ficar lá em cima. A bola não pode cair no chão. Irmãos, na vida da igreja, na nossa equipe, a gente não pode deixar a bola cair no chão. Então, se a bola cair no chão, irmãos, o jogo está perdido. Então a moral da vida da igreja tem que estar lá em cima. O melhor lugar que você tem para estar e que você está entrando é o viver da vida da igreja. Irmãos, queira ser um irmão de serviço. Queira ser um irmão que serve. Queira ser um irmão que levanta a moral da vida da igreja. Tenha isso no seu coração. Ó Senhor Jesus. Alguém pode abrir aí Gálatas 5, 14 e 15? Rapidinho, rapidinho. Alguém está aí? Eu tenho a Bíblia aqui. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque a lei se cumpre em um só preceito. Amará o próximo como a ti mesmo. Na partida de tênis, isso acontece? Não. Mas na de frescobol? Sim. Tem uma sintonia, né? Senhor Jesus. Irmãos, essa parte eu não quis fazer um slide, porque é uma história meio triste. Eu sei de um senhor que ele tinha uma arma de fogo. Ele nunca tinha atirado em ninguém e ele nunca tinha atirado em nada. Mas ele tinha a mania de limpar essa arma. Chegava no fim da tarde, ele pegava a arma e começava a limpar a arma. Né? Limpava a arma, limpava a arma, limpava a arma. Até que um dia, essa arma disparou. E sabe quem ele atingiu? A esposa dele. Ele matou a própria esposa com um tiro da arma que ele jamais tinha atirado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem problemas na nossa vida que a gente fica guardando. A gente não consegue se arrepender genuinamente para a equipe voltar a funcionar bem. Até parece que fica parecendo que você se arrependeu, mas você fica limpando aquela arma. Nossa, o irmão pisou no meu pé aquele dia. O irmão pisou no meu pé aquele dia. O irmão pisou no meu pé aquele dia. Aí quando o irmão pisar de novo, o que você vai fazer? Você vai disparar. E aí acabou, irmãos. Se essa arma disparar, depois que a morte entra, tem alguma coisa que ele possa fazer? Não tem, irmãos. Só o Senhor da ressurreição. Só o Senhor que é a ressurreição e a vida para salvar dessa condição. Então, irmãos, nós precisamos ter esse coração de não carregar mágoa. Se arrepende, esquece. Deixa tudo para trás. Confia no Senhor. Porque senão, irmãos, essa arma vai disparar. E essa arma vai acumulando dentro de você. Vai acumulando, vai acumulando. Então, irmãos, se arrependa. Não perca tempo de se arrepender. Se reconcilie com seu irmão. Faça a equipe, que é a vida da igreja, andar de modo digno do Senhor. Digno da vontade do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e outra coisa. Eu falei de limpar a arma. É quase impossível. Impossível, irmãos. Você não ofender ninguém. Todo mundo aqui é diferente. Como que eu vou viver sem ofender alguém? Numa hora, alguém vai se sentir ofendido. Só que como é a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas,
assim como perdoamos a quem vos tem ofendido. Então, irmãos, a ofensa vai acontecer. Na conferência de jovens, o irmão compartilhou que a vida da igreja era um deserto. Né? No deserto, eles iam celebrar uma festa, ele falou para Faraó. Mas nessa festa tinha serpente abrasadora, né? Tinha sede, porque teve que pedir uma rocha para sair água. Então não vai ser fácil viver a vida da igreja. Numa equipe, às vezes vão ter ofensas. Mas eu preciso aprender a orar com um coração genuíno diante do Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa se eu tenho ofendido alguém. Ó Senhor Jesus, que eu possa buscar reconciliação e perdoar as pessoas que têm me ofendido. Irmãos, esse é um coração adequado. Esse é um coração de quem quer ter uma boa equipe, né? Que é a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Agora vamos chegar no versículo que virou a minha cabeça. Esse versículo fala assim: há somente o corpo e um espírito, como também fosse chamado, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Né? Senhor Jesus, faz algum sentido se dividir desse grupo? Você consegue falar? A mão consegue falar assim: ah, não quero ser mais desse corpo, e sair andando para lá? Ah, não quero mais fazer parte dessa equipe, esse negócio aí que estão falando, eu não estou gostando. Ah, o cara, meu braço seria a flexão, né? Não, vamos fazer flexão agora. Eu ia falar: ah, não gosto disso, não quero fazer mais parte desse corpo, e ir embora, né? Ou um abdominal, imagina, irmão, meu Deus, a barriga falar: não, vou embora. Esse cara começou a falar de um negócio que é abdominal, eu não gosto não, eu vou abandonar, né? Eu vou embora. Irmãos, é impossível. Esse corpo que o Senhor nos colocou, irmãos, não faz sentido nos dividir. Irmãos, e não faz sentido outra coisa dentro de um corpo: é cobrar o crescimento do outro. Irmãos, o seu pé, ele nunca vai crescer igual o seu nariz. Você queria ter um nariz do tamanho do seu pé? Não tem como, vai ficar muito feio, né? O nariz do tamanho do pé, né? Ou o joelho pequenininho igual o nariz, será que ia aguentar meu corpo? Não ia ter como. O corpo, cada membro do corpo cresce uma medida, mas está crescendo. Né? Então, irmãos, há somente um corpo e um espírito. Irmãos, a fé dessa pessoa incrédula que está passando aí na rua, né, é igualmente preciosa à sua. E ela também pode ser introduzida nesse corpo. Então nós precisamos ter um forte encargo por pregar o Evangelho. Irmãos, a vida da igreja é feita disso. Primeiro, reconhecer que eu sou parte do corpo de Cristo. Que todos os santos são parte do corpo de Cristo. Né? Que há um Espírito. Ó Senhor Jesus, há uma só esperança. Qual é a nossa esperança? É o reino de Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Há só um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Uma só fé. Então, irmão, nossa fé não pode morrer. Para mim manter a minha fé firme, eu preciso de irmãos com fé firme do meu lado. Né? Porque eu esqueci de falar esse detalhe no exemplo de Lázaro, mas era Marta e Maria. Eram duas irmãs que tinham desistido do Senhor. Ó Senhor, não dá. Você está de brincadeira comigo. Né? Então, irmão, se você se associar com pessoas que têm a fé morta, irmãos, a tendência é a sua fé também se apagar. Então, irmãos, tem que se associar com os que estão de boa fé. Irmãos, e quando sair para pregar o Evangelho, o Senhor manda ir de 2 em 2. Então, sai com um de boa fé, porque se você encontrar um de pouca fé, irmãos, você vai ajudar ele. Não tente fazer nada sozinho. Não tente fazer a obra do Senhor isoladamente, né? Ó Senhor, um só Deus e Pai de todos. Todos nós reconhecemos o Senhor nosso Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Senhor está em todos nós. Irmãos, acho que esse é o encargo que eu tinha para transmitir, né? Sobre trabalho em equipe. Jesus é o Senhor. Amém.